Salve, salve galera, chegando para mais um Conexão UK. E hoje vamos falar um pouquinho dos Gunners, vamos falar um pouquinho do Arsenal. Mas antes de começar o nosso vídeo, aquela básica solicitada, né, para você. Se gostar, dá aquela curtida, se não gostar, dá aquele joinha para baixo. Segue o canal aí, Resenha dos Blues. Se não segue ainda, demorou. Vai lá também no Chelsea Fan BH no Instagram. Começa a seguir a página, um trabalho independente, super da hora, do Cristiano. Segue também o Vovô Blogueiro, tá no Instagram, tá no YouTube também. Dá para seguir também o Chelsea, Central Chelsea Brasil, desculpa, que o Antônio lá de Santa Catarina, um moleque que faz um trabalho super da hora. E aproveita também e segue outras páginas do Chelsea, Chelsea Brasil, Blues of Stamford, uma moçada que faz um trabalho firmeza pra caramba, que vale muito a pena para se inteirar do Chelsea com conteúdo em português. Beleza, moçada? Então conto com vocês aí para deixar aquele like, compartilhar e também comentar, né? Que a gente cria esse tipo de conteúdo para interagir com vocês e é muito importante que vocês comentem para falar se tá legal, o que tem que mudar e aonde que a gente pode estar construindo uma dinâmica melhor aí de interação. Beleza? Então vamos lá, né? Como já é de praxe, essa é a quarta edição, salvo engano. A gente está fazendo do Conexão UK. E aqui nesse quadro que eu, Gladson, participo aí com vocês, a gente sai um pouquinho do campo e bola e fala de outras coisas que não sejam do campo e bola, né, dentro do aspecto do futebol. E como tem coisa para explorar, né, dentro desse quesito. E hoje a gente vai falar, como comentei ali no comecinho do vídeo, sobre o Arsenal, né, sobre os Gunners. Time fundado por um mecânico escocês, para quem não sabe, que trabalhava na indústria armamentícia, né, na fábrica, na verdade, de produção de projéteis na época, e ele e uns camaradas resolveram criar o Arsenal. No início, a galera confunde um pouco que hoje o Arsenal está no North London, certo? Mas quando eles montaram o clube, quando eles instituíram, né, o Arsenal, ele era do sudoeste de Londres. Era de uma localidade chamada Plumstead, que está bem mais a sudoeste, está um pouquinho longe do North London. E o Arsenal ele surge com o nome de Woolwich Arsenal, né? Que era uma menção à localidade onde eles estavam e algumas impropérias que ali existiam da época. Então eles surgem desse sentido e nessa localização ali. Para começar a falar um pouquinho sobre algumas coisas bacanas do Arsenal, eu acho difícil a gente não comentar, quando a gente está falando de futebol inglês, né, sobre lugares clássicos, né, lugares que remetem a mais pra gente, que contam mais história do que simplesmente só o time. E falar do Arsenal, a gente tá falando do Highbury Park, né? O Highbury Park, que pela maior parte da história do Arsenal, sediou os jogos e foi a casa dos Gunners no North London. O Highbury é a região que, obviamente, dava o nome ao estádio, certo? Lá no North London. E ele foi construído em 1913. E tem uma característica interessante quando eu estava pensando no que falar para vocês, que o Highbury Park ele é mais um dos estádios que foi, assim como o Stamford Bridge, projetado por um arquiteto chamado Archibald Leite, que eu até comentei com vocês aqui num vídeo, não lembro qual, sobre o nome dele. E a gente vai acabar se deparando com o nome dele em vários estádios da Inglaterra. E se chamar a atenção de alguém, quem sabe até em algum momento a gente faz um vídeo, um conteúdo aí para trocar ideia, uma live também, por que não? Falando especificamente sobre ele, que contribuiu e muito para a construção de vários estádios, né, na questão arquitetônica, e inclusive para o Highbury Park, lá em 1913. Mas o Highbury Park não era do Arsenal. Isso é muito, muito bacana a gente falar. Ele foi construído como um clube recreativo dentro do terreno de uma universidade. E o Arsenal, ele só vai para Highbury, ele compra, né, o Highbury Park em 1925, né, por uma quantia exorbitante na época, que era de 64 mil libras. E por que o Arsenal muda para lá? Porque a região do sudoeste,
Ela tá ficando com poucas firmas e o pessoal que trabalhava na empresa de onde o Harwich Arsenal foi criado morava basicamente em North London. E como o clube está se estabilizando já como um grande clube, já profissional, então eles migram para o North London, né, porque ficava melhor para a comunidade, né, todo esse sentido de ter essa simbiose entre comunidade e clube, para o North London. Então é em 1925 que eles adotam o Highbury Park como casa. Highbury que passou por três grandes reformas, assim, vamos dizer, durante a sua história, certo? Mas que vai ter o seu fim em 2006. 2006 é o último jogo que acontece em Highbury, e eu já vou falar sobre isso. E o que acontece? A Premier está passando a Premier não, o campeonato inglês ele está passando por várias mudanças, né? Uma evolução bem grande no sentido dos estádios, dos times, de tudo. E o relatório Taylor, que também eu já comentei, mas para quem tiver curiosidade, a gente também pode fazer um vídeo só sobre isso, só sobre o que é o relatório Taylor. Ele exigia algumas coisas, né, algumas melhorias para o estádio, muito pela questão do combate ao hooliganismo, enfim. Mas aonde eu quero chegar com isso? No início da década de 90, o Arsenal tá vindo de uma reestruturação de clube e de time, e os jogos, a capacidade do Highbury, né, os jogos eram todos mandados lá, era de 38 mil pessoas, basicamente, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Posso estar enganado. Peço desculpa para vocês. Mas o que acontece? O Arsenal começa a gastar muito dinheiro nessa última reforma do Highbury no início da década de 90. E aí, como o clube está crescendo muito, eles começam a perceber que vai chegar uma hora que esse gargalo vai bater. E isso vem de encontro com um dos melhores times, né, da história do Arsenal, que são os Invincibles, né, do título de 2004, que todo mundo sabe muito bem como que foi, enfim, toda a história dele. E em 99, um pouquinho antes disso, já prevendo tudo o que ia acontecer, o Arsenal decide que vai deixar Highbury, que vai vender realmente esse terreno e vai migrar para um outro estádio. E, enfim, aí a história se encarrega do resto, a gente sabe lá do Emirates e tudo mais. Mas eles já tinham decretado essa batida de martelo. E o Highbury ele é vendido para um grupo de investidores, onde ele se concentra, onde ele localizava, né, enfim, lá. E como eu disse, o último jogo, né, dele foi, antes dele ser demolido, foi um Wigan e Arsenal, e ele termina com um hat-trick do Thierry Henry. Thierry Henry, que talvez seja um dos maiores nomes aí da era moderna, dos jogadores do Arsenal, assim, das lendas do Arsenal. Não só da era moderna, né, de toda a passagem das lendas do Arsenal, o Henry possivelmente vai ser lembrado para sempre. E o que acontece lá onde era o Highbury? Né? O Highbury ele se torna um condomínio de luxo, ele se torna um local residencial. E para manter um pouco da história dele, eles mantiveram o campo, né, onde era literalmente o campo, ele se tornou um jardim, e algumas outras coisas aí de arquitetura também se manteram para preservar um pouco da história. O inglês gosta muito disso e eu também acho muito bacana. Então era basicamente isso, só pra gente passar um pouco, pincelar essa história do Highbury, que tem inúmeras efemérides que a gente poderia estar conversando o dia todo aí, mas aqui é para ser curto, certo? Saindo um pouco dessa questão do estádio, das coisas do Arsenal, vamos falar um pouco de cotidiano, e já vai a primeira dica, para quem não conhece, tá perdendo tempo, tem que correr atrás de um escritor que é torcedor do Arsenal, que se chama Nick Hornby. O Nick Hornby, como que eu vou explicar para vocês? Ele basicamente ele criou uma das bíblias do futebol para quem gosta de leitura e de estudos do futebol, que ele se chama Febre de Bola. A tradução aqui pra gente, certo? Pro português. Que é o primeiro livro dele, inclusive, que é um livro meio autobiográfico e de memórias, que no transcorrer desse livro ele conta toda a juventude dele, do final da década de 70 até 1992, das idas dele até o Highbury com o pai dele, né, que tinha uma relação conturbada familiar, né, que era separado da mãe dele, e a única forma dele conviver com o pai dele tá nesse aspecto do Arsenal. Então
a importância do Highbury e do Arsenal na vida dele e todo o sentimento depositado ali como torcedor, ele transcreve no Febre de Bola, e é um livro fantástico. Fica a dica para todo mundo que não conhece ir atrás e buscar, porque vale muito a pena. Então lembrando, Febre de Bola de Nick Hornby. É o primeiro livro dele. Facinho de achar, super barato aqui no Brasil, vai estar entre 15 e 25 reais. Joga no Google e tá tudo certo, vai achar, entrega na sua casa aí. Como a gente vem falando de música, né, para traçar essa esquina aqui que a gente está tentando fazer entre a música e o futebol para vocês, o Arsenal tem bastante coisa pra gente falar, mas eu reservei um pouco da questão do rock and roll. Vou falar também de uma banda pop e outras ligações que também vão chegar até o Brasil, né? As ligações do Brasil / música / Arsenal, que são muito interessantes. Os nomes mais lembrados, assim, que são da vertente do rock and roll, o Ray Davies, do The Kinks, banda seminal do rock and roll, década de 60, 70 da Inglaterra. Já vem nessa onda também torcedores ilustres que sempre são vistos no estádio, David Gilmour e Roger Waters, do Pink Floyd. Tem até música da torcida do Arsenal cantando Pink Floyd, né, fazendo versões que são muito da hora. Para mim, uma banda muito especial é o The Who também, o Roger Daltrey, que é o vocalista do The Who, que são um dos precursores da cena moody inglesa, também final da década de 60 para a década de 70, que até hoje são links, né, são viscerais dentro dessa questão, dessa efervescência música, futebol Inglaterra, que é o The Who. Fica a dica para quem não conhece, então vai atrás do The Who, dá uma olhada, é ícone do rock and roll. E não tem como não falar, né, ninguém, nada mais, nada menos do que Sir Mick Jagger, frontman, líder de uma das maiores bandas da humanidade, que é o Rolling Stones, torcedoraço dos Gunners do Arsenal, com várias histórias engraçadas dele com o Arsenal. Uma, inclusive, em 1971, quando o Rolling Stones está fazendo uma turnê na França, começando a ser uma banda internacional e de alto garbo, nível, e enfim, o início da caminhada de tudo que eles se tornariam, né, internacionalmente. E o interessante é que em 71, essa história que eu vou contar, o Arsenal ele é campeão da Copa da Inglaterra e campeão do campeonato inglês. E no dia do jogo da final da Copa da Inglaterra, o Rolling Stones está fazendo essa turnê e o Mick Jagger é o único da banda que está no hall do hotel assistindo o jogo. E o jogo foi contra o Liverpool, um jogo dificílimo, um jogo bem pegado, como era da época, né, um kick and bass, enfim. E o jogo vai para prorrogação. Só que a TV francesa que estava transmitindo o jogo, eles cortam a transmissão quando está na metade da prorrogação. E o Mick Jagger, ele fica puto da vida, ele dá chilique, ele quebra o barraco lá, ele faz um escarcel, e enfim, a banda inteira é mandada embora do hotel pelo mau comportamento, porque o cara ficou muito fudido da cara, porque cortaram a prorrogação e ele não viu o Arsenal ser campeão, só foi ver depois. Então, só passando essa historinha que eu gosto de contar, que muita gente não conhece, e que o Mick conta, inclusive, na biografia dele. Fazer o link, né, que eu tinha prometido com o Brasil. Acho que o primeiro link que vem à cabeça do Arsenal hoje, para quem acompanha mais, né, essas intempéries aí do cotidiano do jornalismo futebolístico, é o grande camarada João Castelo Branco, que é um dos belíssimos jornalistas que nós temos hoje, que junto com seus camaradas lá em Londres, eles fazem o Correspondentes Premier, que pode ser que grande parte da galera que aqui participa conheça. Se não conhece pelo Correspondentes Premier, fica a dica, mas deve conhecer pela ESPN, já de anos de trabalho. João, que é filho do José Trajano, né? Nosso camarada aí, linha de frente também, aqui de questões sociais aqui no Brasil. Mas além do João, né, que mora lá no North London também, tem um outro cara ligado ao rock and roll, né? Eu queria fazer esse link porque o João também é muito dubstep, muito da música. E fica um abraço aí, João. Outro cara muito importante que uma galera não sabe que ele é torcedor Gunner do Arsenal, é um cara que representa para mim a banda dele muito mais
aquela brincadeira, né? O Brasil conhecido fora do Brasil, ou é Carmen Miranda, ou é samba e feijoada, né? Ou é futebol. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que por alguns anos a banda desse rapaz aí levou muito mais o nome do Brasil e representa o Brasil muito além do que você possa imaginar, que é o Sepultura, né? Banda da década de 80, nascida em São Paulo, que inclusive eu preciso de uma participação aí do Alessandro Dalmolin, né, o nosso vovô blogueiro, que quase foi, né, integrante dessa banda. E aonde que linka, né, o Sepultura e o Arsenal hoje? Linka-se pelo Igor Cavalera, né, um dos melhores bateristas do mundo, né, que aproximadamente uns 20 anos atrás se mudou para a Inglaterra e foi morar em North London. E coincidentemente, como ele gosta muito de futebol e é um cara que tem muitos projetos, ele vai fazer um projeto com um Dub DJs, que agora eu esqueci o nome do projeto deles, que são belgas, que moravam na Inglaterra há muitos anos, que eram torcedores do Arsenal e estavam lá em North London, e até ele conta, ele já contou sobre isso, na verdade, e ele virou torcedor do Arsenal e sempre está mostrando conteúdo na internet do Arsenal. É um cara que torce mesmo, já faz muito tempo lá, e essa ligação dele com o Arsenal é muito bacana também, né? O Igor Cavalera do Sepultura. Se não há uma das maiores bandas da história do Brasil. Reconhecidíssima lá fora, principalmente na Inglaterra. Então, quem não conhece o Sepultura, eu não vou falar muito, porque falar sobre Sepultura a gente sempre vai acabar esquecendo de alguma coisa, porque a história dos caras não é brinquedo, moçada. É grande. Beleza? Então, para não ficar mais longo do que já tá, a gente vai finalizando por aqui. Como eu disse lá no começo, curte aí pra gente. Se gostou, dá o joinha pra cima. Se não gostou, dá o joinha pra baixo. Comenta. Vamos apoiar conteúdo independente. Chelsea Fan BH, Central Chelsea Brasil, Vovô Blogueiro, Resenha dos Blues aqui no YouTube. Corre também no Blues of Stanford, que faz um canal super bacana e que logo logo a gente vai estar construindo conteúdo junto aí, se tudo der certo. E é isso. Por hoje é só. Mandem, se vocês gostaram, mandem as suas dicas aí do que vocês gostariam que a gente falasse por aqui. E até a próxima, fã do Esporte Bretão. Forte abraço!